Olá, bem-vinda e bem-vindo ao São Paulo Mais, o videocast que coloca você dentro do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Hoje eu tenho o prazer de receber e conversar com o auditor de controle externo Luiz Gustavo de Oliveira. Ele vai nos contar detalhes sobre a área do tribunal que acompanha de perto os cálculos de aposentadorias e pensões da prefeitura. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, Fânia? Prazer estar aqui, poder falar um pouquinho do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Luiz, você faz parte da coordenadoria 3 da Subsecretaria de Controle Externo do TCM. Me explica, por favor, qual é o tema ou as áreas de atuação do município de São Paulo que são fiscalizadas pela sua coordenadoria? Então, Fânia, diferentemente de outras coordenadorias do Tribunal de Contas, o nosso tema lá é pessoal. Porque assim, né, a gente tem que raciocinar sempre assim, que o Tribunal de Contas ele fiscaliza os gastos públicos de maneira geral. A principal Certo. função do Tribunal de Contas é essa. Então, como os funcionários públicos do município são remunerados, né, então é recurso das pessoas que contribuem, que pagam impostos em São Paulo, então a gente também fiscaliza a parte de pessoal. Então é importante para a cidade, né, saber para onde está sendo direcionados os recursos em relação aos funcionários públicos, aos servidores públicos de maneira geral. Então, a coordenadoria 3 não fiscaliza um órgão em específico. Isso quer dizer que ela pode fiscalizar vários órgãos da prefeitura com diversas carreiras? Exatamente. A gente fiscaliza os funcionários públicos e as carreiras de maneira Todos. geral. Então, a gente pode fiscalizar, por exemplo, o professor municipal, o médico, o enfermeiro, os guardas municipais, por exemplo, né? Então, o nosso trabalho Bem abrangente. é bem abrangente. Onde houver funcionário público recebendo um salário, digamos Vocês assim, fiscalizam. a gente pode fiscalizar a carreira, se essa pessoa recebe o que de fato ela tem direito de receber. Então, são esses aspectos que a gente fiscaliza na nossa coordenadoria. Dentro dessa temática de fiscalização da folha de pagamento, quais são os trabalhos desenvolvidos pela coordenadoria? Pois bem, a gente fiscaliza folha de pagamento e atos de pessoal de maneira geral, né? Então, assim, folha de pagamento é um trabalho bastante relevante, onde a gente, por exemplo, a gente confronta se aquilo que a pessoa recebe, ela faz jus àquilo. Se ela recebe o salário previsto em lei para a carreira Certo. dela. Então, quando a gente fiscaliza folha de pagamento, são trabalhos dessa espécie, né? Mas a gente também fiscaliza, por exemplo, o ingresso dessas pessoas, né, os concursos públicos que são promovidos pela Sim. prefeitura. Então, basicamente, a gente fiscaliza desde o ingresso do servidor público até a sua aposentadoria, basicamente. Então, a nossa competência de fiscalização, né, a amplitude do nosso trabalho, ele pode abranger desde o ingresso até a aposentadoria. Então, assim, folha de pagamento é um trabalho bastante relevante. E uma coisa que a gente faz muito lá é analisar as aposentadorias dos funcionários públicos do município, né? Então a pessoa passa a vida toda no município trabalhando, por exemplo, Sim. e aí, ao final, né, ela cumprindo os requisitos que a gente fala, tem as regrinhas para a Sim. pessoa se aposentar. A gente confere se a pessoa cumpriu todas as regras e verifica se realmente ela recebe o que ela tem direito de receber. Assim, tem bastante coisa, mas enfim, só para a gente dar uma pincelada e para a população entender qual é o principal do nosso trabalho, seriam esses aspectos. Luiz, e o que especificamente vocês fazem quando encontram alguma coisa irregular? Então, Fânia, quando o Tribunal de Contas identifica alguma irregularidade, uma coisa que não está conforme a lei, a primeira providência que se toma é notificar o órgão da prefeitura em relação a isso. Então, assim, o tribunal notifica, o órgão da prefeitura normalmente tem um prazo para responder e essa resposta é avaliada. De repente, o órgão da prefeitura questiona, ou ele apresenta uma justificativa, ou ele corrige, ele reconhece que está errado e corrige. Então, basicamente, funciona dessa forma. Na coordenadoria 3, por exemplo, né, falar de um exemplo bem concreto nosso lá, quando a gente faz essas análises de aposentadorias, né, quando a gente verifica se a pessoa recebe aquilo que ela tem direito ou não, vira e mexe a gente identifica que a pessoa ela deveria receber tal coisa e não está recebendo, ou recebe a mais do que deveria. Então, isso não é assim tão frequente, mas acontece. Então, nesses casos, quando a gente notifica o órgão da prefeitura, normalmente eles já nos respondem com a providência que eles tomaram, corrigindo esse acerto, fazendo o acerto que era necessário. Então, basicamente é assim que funciona. Luiz, você poderia citar alguns exemplos da sua coordenadoria para a gente entender melhor?
Claro, Fânia. Por exemplo, quando a gente faz esses trabalhos de auditorias, né, para verificar quando as pessoas entraram no serviço público municipal, né, da admissão delas e tudo mais, um apontamento que nós fizemos e que a gente verificou uma mudança de postura por parte da prefeitura, por exemplo, diz respeito a controle de ponto, né, em relação à presença dos funcionários públicos no momento ou no lugar em que eles deveriam estar. Então, a gente tem notado que a Prefeitura de São Paulo tem melhorado a questão de, por exemplo, implementando ponto biométrico, sabe, com biometria, que é um sistema mais confiável para você controlar a presença dos servidores nas repartições que eles deveriam estar, no órgão público que ele deveria trabalhar. E a gente notou uma mudança de postura, pelo menos, em relação a isso. Outra coisa que nós identificamos é a legislação, porque o nosso trabalho é basicamente isso, a gente confronta o que a lei prevê com o que a gente identifica na prática, né? Então, a gente, obviamente, todo o nosso trabalho é balizado, né? A gente trabalha sempre amparado na lei. A gente Sim. quer identificar se a prefeitura, os órgãos públicos estão cumprindo Cumprindo. a lei. Uma coisa que é prevista em lei é, por exemplo, a pessoa não pode acumular mais do que 2 férias, né? Todo mundo, quando trabalha, tem direito a 30 dias de férias por ano, basicamente. Aí acontece de as pessoas não tirarem férias por um período, né? Ela tem direito a 30 dias, não tira. Aí vira o segundo ano, não tira também. Ah, ela quer A gente estava acumular. notando que as pessoas estavam acumulando férias. Isso, claro, não é uma regra geral. E então, agora a gente nota que a prefeitura também já está limitando isso, né? Já está realmente cumprindo melhor a legislação em relação a essa questão de não permitir que as pessoas acumulem férias por períodos muito prolongados, né? Tem que tirar as férias. E eu acho que outro trabalho que merece destaque também, que a gente sempre verifica nos nossos trabalhos, diz respeito à transparência. A informação não tem de ser apenas pública, né? Ela tem que ser publicada de uma maneira que a população entenda, né? Que o cidadão comum, o pagador de imposto da cidade de São Paulo, né? Aquele que tem interesse em ver, em ser atendido por um bom serviço público Sim, municipal, né? Então, municipal. que esse cidadão, ele tendo interesse em verificar as contas da prefeitura, quantos funcionários públicos ganham, quantos funcionários públicos existem no município de São Paulo, enfim, a gente identificou algumas melhorias. Essa questão da transparência é bastante importante. O tribunal já atuou sobre esse assunto especificamente? A gente sempre olha, né? A gente sim tem por hábito verificar se os órgãos municipais têm esse hábito de publicar as coisas de maneira clara, né? Compreensível, porque uma coisa é simplesmente publicar. Mas às vezes publica-se numa linguagem que é difícil da população Compreender. entender, às vezes com termos muito jurídicos, sabe? Sempre há o que melhorar, né? Então a gente está sempre, né, o Tribunal de Contas como um todo, nós estamos sempre atentos, né, vigilantes para realmente exigir com que a informação seja cada vez melhor divulgada por parte dos órgãos municipais. Um trabalho bastante relevante que a gente fez nesse sentido é do portal da transparência da prefeitura. Então, em relação a isso, a gente verificou algumas mudanças, por exemplo, na maneira como se divulga a remuneração dos servidores municipais, porque às vezes não era muito detalhado, então já tem havido um detalhamento maior. Então, é um processo, então a gente verifica sempre, ao longo do tempo, vem sendo apresentadas melhorias. Então, acho que é um trabalho relevante que essa divulgação dessas informações vem sendo melhoradas por parte da prefeitura e a gente está sempre vigilante em relação a essa divulgação. Você comentou anteriormente a respeito do processo de aposentadoria. Sim. Qual a importância desse tipo de fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas? Então, Fânia, sempre que houver recursos municipais, né, dinheiro municipal sendo gasto com alguma coisa, o Tribunal de Contas pode fiscalizar e, obviamente, todos os funcionários públicos do município são remunerados pelos recursos, né, pelo dinheiro público, podemos dizer assim. E, então, é importante que o Tribunal de Contas verifique se essa pessoa de fato, ela cumpriu todos os requisitos que a lei impõe para que a pessoa se aposente, a gente fiscaliza isso, a gente verifica se o que a pessoa recebe é aquilo que ela tem direito, de fato, compatível com a carreira, com a profissão que ela exerceu, né? E pode acontecer, às vezes a pessoa deveria receber um determinado dinheiro, enfim, que ela não recebe, e pode acontecer o contrário. Então a gente faz esse confronto, assim, a gente pega o que a pessoa, a situação da pessoa e verifica a legislação. A gente compara, né? Estando tudo ok, tudo certo, mas se houver alguma coisa a ser corrigida, a gente exige com que o órgão que a pessoa se aposentou, né, onde ela trabalhou, providencie os ajustes, né, que sejam necessários ali para que tudo fique certinho. Trabalho importante. O concurso público
É um tema que também interessa muito a população. Sim. O TCM fiscaliza os concursos realizados pela Prefeitura de São Paulo? Sim, a gente fiscaliza, a gente tem competência para fazer essa fiscalização. E como você falou, né, Fanny, o concurso público nos últimos anos, assim, tem sido uma coisa que a população tem procurado Procurado mais. bastante, né? Seja por razões econômicas, né, tá mais difícil conseguir um Estabilidade. emprego, tem a questão da estabilidade, que é muito importante. Então, mais uma razão, né, que existe, né, para que a gente fique atento se o concurso público de fato tem respeitado, seguido as regras que o edital do concurso público fixa, a gente sempre monitora isso, a gente já exerceu fiscalização de alguns concursos em específico, e é muito comum também, o Tribunal de Contas acaba sendo bastante demandado, às vezes com denúncias, né, alguma suspeita de ilegalidade em relação a algum aspecto de concurso público, então a gente acaba enfrentando essas questões em alguns momentos. De todas as auditorias que você participou, qual foi a mais desafiadora, mais gratificante, a que te marcou? Essa questão de auditoria de folha de pagamento é recente no Tribunal de Contas, não é uma auditoria que sempre foi realizada não, é relativamente recente. E eu participei das primeiras auditorias de folha de pagamento, já tem alguns anos que eu fiz esse trabalho, que eu fiz parte da equipe, né, não fiz sozinho o trabalho, eu tinha outros colegas comigo. Mas eu me lembro, era coisa assim de 125.000 funcionários públicos na prefeitura, né. Então é aquele desafio, você tem de tudo, você tem desde professor, médico, enfermeiro, guarda municipal, procurador do município, aquele agente vistor, aquele que fiscaliza, né, se o comércio irregular ou não, se está funcionando ou não. A gente vem aprendendo e evoluindo muito nessa questão de auditorias de folha de pagamento e de pessoal, de maneira geral, né? Acho que a Coordenadoria 3 vem nesse processo de amadurecimento, de melhorar os seus trabalhos ao longo do tempo. E de lá para cá, a gente vem melhorando, assim, em relação à capacitação, a gente tem feito muito curso em relação a isso, né, para justamente tentar reverter para a população de São Paulo uma fiscalização, né, que realmente produza resultados para a população, para que a população confie no nosso trabalho, confie que a própria prefeitura faz um bom trabalho em Sim. relação a pagar os seus funcionários públicos, né? Então, a gente tem essa preocupação lá na Coordenadoria 3, mas esse trabalho, particularmente, me marcou bastante. Luiz, e o que que te levou a querer ser auditor? Olha, Fânia, tem a ver com a minha trajetória pessoal, né, e alguns objetivos pessoais também, né. Assim, eu passei 10 anos no exército, né, então eu cursei a Academia Militar das Agulhas Negras, eu fiquei 10 anos, mas, assim, me pareceu que durante o período que eu fiquei, né, eu fiquei acho que o tempo suficiente para eu aproveitar o que o exército, no caso, tinha Oferece. oferecia para mim de melhor, então eu aproveitei bastante, fiz muitas atividades, mas aí chegou um momento que eu queria dar uma mudança, assim, na minha trajetória. Eu achei que fosse ficar uma coisa muito previsível, eu queria mudar de ares, assim, né. Aí eu entrei nessa vida de prestar concurso público, né. Entendi. E como eu queria ficar em São Paulo, né, porque eu gosto muito de São Paulo, quando a gente está no exército, a gente acaba conhecendo, outros locais, Brasil afora, mas eu sempre me identifiquei muito com São Paulo. Então eu comecei a olhar os órgãos de São Paulo que estavam prestando concurso, que iriam ter concurso, e essa questão do serviço público sempre me motivou bastante, né. Então eu sempre tive essa vocação, assim, de querer, trabalhar em prol da coletividade, eu sempre tive isso. Aí eu prestei primeiro, né, quando eu ainda estava no exército, eu prestei concurso da Assembleia Legislativa, aí eu trabalhei por 3 ou 4 anos na Assembleia Legislativa, e aí saiu o do Tribunal de Contas, que era um órgão que eu já estava de olho já namorava o Tribunal de Contas faz tempo, porque eu já conhecia o órgão, gostava, Sim. e assim, por fiscalizar o maior município do nosso país, basicamente, né, o maior município em termos econômicos, então eu falei: "Putz, acho que é esse o órgão que eu quero trabalhar", então já ficava de olho no Tribunal de Contas. Faz tempo que ele é próximo da Assembleia Legislativa, fica ali na região Sim. do Ibirapuera, então já conhecia. E assim que o Tribunal de Contas soltou o concurso, já estava estudando, e isso me mexeu bastante comigo, assim, eu fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade, né, e ter ido bem na prova, ter sido nomeado trabalhando lá. Então eu fico bastante feliz, né, me sinto bastante, honrado em poder desempenhar essa função, de realmente verificar se a lei está sendo cumprida. Então, eu acho bem interessante, então eu fico bastante feliz, me sinto bastante honrado de poder desempenhar esse trabalho, né, a gente se dedica bastante, e é isso, a gente vai nesse processo de melhoria contínua, né, em relação para que a população conheça melhor o Entenda. tribunal, para que a gente devolva para a coletividade esse voto de confiança que ela deposita, né, sobre nós, lá no nosso trabalho. Luiz, infelizmente
Nossa conversa acabou, mas eu fico muito feliz de ter te recebido. Foi muito interessante mesmo, um trabalho lindo. E obrigada. O prazer foi todo meu, Fanny. Eu agradeço o convite, foi uma honra participar desse projeto e eu espero que realmente sirva para que a população conheça melhor o Tribunal de Contas do município de São Paulo, para que veja que os trabalhos do órgão são relevantes para a cidade e que isso só melhore com o tempo. É isso. E para você que nos acompanhou, fique ligado no São Paulo Mais. Tchau, tchau.